E aí, galera, estamos de volta com a segunda parte dos momentos mais engraçados da temporada 23-24 de futebol. Se preparem para mais lances e episódios bizarros que nos foram entregues, peguem a pipoca e vamos juntos dar boas risadas com essas pérolas dos gramados. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. E o que dizer do irritado Erling Haaland? À primeira vista parece não haver nada de engraçado. O árbitro cometeu um erro grave e interrompeu uma jogada cara a cara, mas então os fotógrafos entraram em cena. Embora a transmissão não mostrasse nada de extraordinário, os fotógrafos capturaram verdadeiras obras-primas com expressões hilárias de Haaland. Erling estava incrivelmente bravo, mas as fotos ficaram incrivelmente engraçadas. Parecia que ele estava chorando. Como de costume, as redes sociais foram inundadas com milhares de memes diferentes envolvendo Haaland, tornando-o um herói da internet sem que ele esperasse. Agora, vamos ao jogador do Fulham, Kenny TT, que se encontrou em uma situação embaraçosa com sua chuteira. No jogo contra o Tottenham, a chuteira de Kenny saiu do pé. Isso aconteceu completamente por acaso, mas ainda assim TT indicou ao árbitro que ele deveria marcar uma infração, já que eles quase sofreram um gol por causa disso. Mas havia um problema. Depois de um tempo, o holandês percebeu que sua chuteira estava rasgada e não dava mais para jogar com ela. Então nosso infeliz jogador teve que correr até o vestiário em busca de uma chuteira reserva. Ele acabou jogando a chuteira rasgada fora e foi pro vestiário. O Fulham ficou jogando com 10 homens. E sabe o que aconteceu? O Tottenham marcou um gol no ataque seguinte. E enquanto Richarlison comemorava o gol, o desapontado TT tentava calçar sua nova chuteira. Na final da Copa da Itália, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, decidiu dar um show de striptease. Acontece que durante o jogo, o árbitro tomou decisões muito controversas. 3 vezes ele não marcou pênaltis contra a Atalanta. E especialmente controverso foi o último lance sobre Arkadiusz Milik. Quando o árbitro novamente não marcou o pênalti, Massimiliano imediatamente tirou seu paletó e correu até o árbitro reserva para que ele explicasse as ações de seu colega. E o árbitro principal prontamente mostrou ao técnico da Juve um cartão vermelho direto. Foi então que Allegri perdeu completamente a cabeça. Primeiro ele tirou e jogou a gravata de lado e depois começou a tirar a camisa antes de sair para o vestiário. No final a Juve ganhou a Copa da Itália, mas 2 dias depois Allegri foi demitido do clube por comportamento inadequado na final da Copa. Embora de fato o árbitro tenha cometido erros naquele jogo, aliás na internet o técnico foi imediatamente apelidado de Striptease Jean Allegri. Alguns até esperavam que ele tirasse também as calças. E como não mencionar a celebração engraçada de Granit Xhaka? Após um golaço, o meio-campista suíço agarrou sua perna simulando uma lesão na parte posterior da coxa. Um membro da equipe médica ficou genuinamente chocado e quase correu para o jogador. Mas então Granit mostrou que era apenas uma brincadeira e parte de sua comemoração divertida. Xabi Alonso teve até que explicar ao seu assistente que o jogador estava bem e não precisava de ajuda médica. Acho que não preciso contar o episódio com Alexander-Arnold, mas como aconteceu nesta temporada, vale a pena mencioná-lo. E o mais importante é que o inglês cobrou o escanteio e deu uma assistência para Van Dijk, que por sua vez marcou o gol. Vamos para Diego Costa, que inventou uma maneira interessante de evitar cartões amarelos no jogo contra o Cruzeiro. O espanhol cometeu uma falta no adversário que estava escapando em um contra-ataque. O árbitro apitou imediatamente e Costa correu para onde ele e o segurou, tentando impedir que ele lhe mostrasse o cartão amarelo. Mas o juiz acidentalmente deixou o cartão cair e ao perceber isso, Costa tentou escondê-lo debaixo de suas chuteiras. No final a estratégia não funcionou. O árbitro empurrou Diego e mostrou-lhe o cartão amarelo, com o qual ele claramente não concordava. Por causa desse cartão, Costa teve que perder o próximo jogo. Vamos para Marc-André ter Stegen, que no final da temporada fez uma atrapalhada no jogo contra o Valência. Uma bola estava indo em sua direção e ele foi o primeiro a alcançá-la. Mas em vez de chutá-la para fora ou passar para um companheiro, Marc decidiu jogar de maneira sofisticada e elegante, só que tudo deu errado. A bola não conseguiu passar por cima do jogador do Valência, que tranquilamente pegou a bola, correu em direção ao gol do Barcelona e acabou marcando. Essa foi a primeira e única falha de ter Stegen na temporada 23-24. Já o jogador do Barça, Fermín López, mostrou como não comemorar um gol. Ao marcar contra o Atlético de Madrid, ele correu imediatamente para a área de escanteio planejando deslizar de joelhos, mas nada saiu como planejado e a comemoração quase resultou em lesão. Felizmente tudo acabou bem. O espanhol se levantou rapidamente e continuou a comemorar o gol. Passando para os jogadores do Liverpool que cometeram um erro em um jogo importante contra o Arsenal, após um lançamento, o goleiro Alisson e Virgil van Dijk
Não se entenderam sobre quem iria tocar na bola. Como resultado, o holandês cobriu Martinelli, enquanto Alisson errou completamente a bola. A bola caiu nos pés do brasileiro, que facilmente marcou no gol vazio do Liverpool. E se as ações de Virgil podem ser explicadas, já que ele protegeu a bola com o corpo para que Alisson a pegasse tranquilamente, as ações do brasileiro não têm explicação. E foi por causa de seu erro que os Reds sofreram um gol infantil. Pep Guardiola e Diego Simeone são dois dos melhores treinadores de nosso tempo, e nesta temporada eles mostraram o quanto se preocupam com suas equipes. No jogo entre Inter de Milão e Atlético de Madrid, o jogador dos colchoneros, Rodrigo Riquelme, desperdiçou uma chance de marcar ao chutar por cima do gol nos últimos segundos da partida. Vendo isso, o veterano Simeone se deitou no gramado de bruços em desespero. A situação era séria, mas a reação de Diego foi incrivelmente engraçada. Agora vamos para Pep. No jogo entre Tottenham e Manchester City, o jogador dos Spurs, Heung-min Son, ficou cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu marcar, pois o goleiro dos Citizens fez uma defesa milagrosa. Em seguida, os diretores de câmera decidiram mostrar a reação de Pep. O técnico espanhol simplesmente não conseguiu se segurar e caiu de costas. Claro, se Son tivesse marcado nesse lance, o Arsenal provavelmente teria se tornado o campeão da Premier League. Deby e Lloyd é como podemos chamar nossos próximos heróis, Tom Glover e Cole Palmer, no jogo entre Chelsea e Middlesbrough. Primeiro, o simples goleiro australiano cometeu um erro grosseiro. Parecia que Palmer iria aproveitar o deslize do adversário e marcar no gol quase vazio. Mas Cole decidiu apoiar seu colega e, em vez de marcar o gol, mandou a bola para Júpiter, chutando a apenas 4 metros do gol do Middlesbrough. E Palmer não só não marcou, como o Chelsea ainda conseguiu perder para o time da Championship na semifinal da Copa da Liga. Mas avançando para o segundo jogo no Stamford Bridge, os Blues destruíram seus adversários por 6-1. E Palmer marcou 2 gols assim, se redimindo de seu erro curioso no primeiro jogo. Em um dos jogos mais tensos da temporada, o derby de Milão entre Inter e Milan, ocorreu uma briga intensa que acabou sendo surpreendentemente engraçada. Em um momento, Lautaro Martinez se desentendeu com o goleiro do Milan, Mike Maignan. Os jogadores estavam muito irritados e não havia espaço para brincadeira. Porém, em um dos melhores ângulos dessa situação, parecia que os jogadores não estavam brigando. Mas vocês podem ver por si mesmos. Este momento curioso provocou uma onda de risadas entre os torcedores. E como geralmente acontece, se tornou viral na internet. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!